A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Estaremos estudando agora a lição de número 7. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Estudos da EBD com o professor Marcelo Gomes. E a partir de agora estaremos estudando sobre a lição de número 7, que será ministrada no domingo, dia 13, próximo. Falaremos sobre a responsabilidade que é pessoal, né? Ou seja, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. A nossa leitura bíblica, o nosso textual diz assim: alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, o que está dizendo aqui? Aquele que permanece justo ficará sobre a sua justiça, mas o que permanece na impiedade cairá sobre ele a impiedade. Então, o castigo cairá sobre aquele que for ímpio e a justiça permanecerá naquele que for justo. Então, enquanto eu estiver sendo justo diante de Deus, Deus estará deixando sobre mim, como está aqui, ficará sobre mim a justiça. Então, não há pecado hereditário. O filho não leva pecado de pai, nem pai pecado de filho. A alma que pecar é responsável pelos seus pecados. Porém, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Então, vamos falar um pouco sobre fatalismo, porque existem pessoas que acreditam que é uma doutrina antibíblica que fala que tudo está determinado e que não tem como eu me livrar, né? Que Deus já... Na verdade, nem Deus, eles acreditam que é natural, isso é da natureza, né? Que já está tudo determinado e não tem como a gente mudar o nosso destino. Mas Jesus veio para mostrar diferente isso aí. Estávamos condenados e Jesus veio para nos resgatar da condenação. Nosso destino seria a condenação. Nesta lição estaremos tratando sobre a responsabilidade pelos nossos atos. Falaremos sobre o justo que comete pecado. No dia do seu pecado, a sua justiça não o salvará. E sobre o ímpio que se arrepende, a sua impiedade não o condenará. Ou seja, o tempo presente é o que importa para Deus nesse contexto. Ou seja, então, por exemplo, não adianta eu viver uma vida de piedade, de santidade, e depois eu cair no mundo de pecado e achar que isso vai resolver. Como Ezequias orou, por exemplo, lembra que eu fui fiel, né, nos teus caminhos lá, para ele, em parte, resolveu. Deus livrou da morte, mas morte física, não estava falando ali de salvação. Então, e não adianta eu pensar assim, porque eu pratiquei minha vida toda de santidade, então isso vai contar, vai pesar para mim lá no dia do juízo. Não vai. O que conta para Deus é o momento que Ele vier nos buscar. Eu tenho que estar preparado para encontrar com Ele. Da mesma forma, aquela pessoa que cometeu impiedade. Mas se ele se converter, tudo que ele fez no passado não vai pesar sobre ele, né? Tem gente que fala assim, você aceitou Jesus, mas isso que você está passando é porque você fez isso. Deus está cobrando, isso é consequência. Não existe consequência de pecado. Existe consequência no sentido de sequelas. Por exemplo, a pessoa que mexeu com drogas, ele converte, mas ele pode ter adquirido uma doença através das drogas e mesmo ele aceitando a Cristo, ele pode permanecer com essa doença. Talvez Deus não vai curá-lo, vai salvar a alma dele. Né? O caso, por exemplo, do adultério. A pessoa arruma um relacionamento extraconjugal. Aí depois ele se arrepende, né? E volta para sua família normal, mas nasce um filho fora do casamento. É um filho que fica sem lar. Então, sem um lar definido, porque aquela pessoa já tinha uma família. Então, dá uma confusão. É uma bênção, uma criança, independente do jeito que ela vem, ela sempre será bênção, mas ela veio numa situação em que trouxe um pouco de transtorno. São consequências, né? Mas não quer dizer que aquilo tem a ver com salvação. A consequência que pode acontecer, né? A pessoa cometeu muitas coisas lá fora, né? E depois vem para a igreja e Jesus, o interessante é que Jesus ele está muito mais preocupado em salvar a nossa alma. Ele fala assim, é melhor você ter uma perna só do que tendo duas, ser lançado no inferno. É melhor ter um olho só do que tendo dois, ser lançado no inferno. Então, mesmo tendo um olho só, porque lá no céu nós não vamos precisar dessas coisas, são coisas físicas aqui na terra, né? Então, em Israel eles tinham uma máxima, que é o que nós vamos trabalhar, baseado no filho, levará pecado do pai, não levará pecado do pai, nem o pai pecado do filho. Ele dizia o seguinte, nossos pais comeram uvas verdes e os filhos ficam com
os dentes embotados, ou seja, eles é que comeram e as manchas estão nos nossos dentes, tipo assim, ele tinha que estar no dente deles. Ele estava querendo dizer assim que ele estava pagando por algo que não era deles, é uma parábola. E aí, por isso que Ezequiel diz lá, não, isso não é verdade. O que eles cometeram lá, eles vão dar conta, mas vocês vão dar conta dos seus também. Então, era uma máxima que eles usavam lá. Nos tempos de Jeremias e também Ezequiel, isso era comum, né? Eles tinham essa visão, Jeremias em Judá, Ezequiel no cativeiro. E mesmo nos tempos de Jesus, nós temos um caso de João 9:2, o cego de nascença. Vocês lembram que no cego de nascença, os discípulos passam por ele e perguntam: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Como se doença fosse consequência de um pecado que ele tivesse cometido, ou os pais deles acreditavam na hereditariedade do pecado, né? Meu pai pecou, eu nasci cego, né? Então Jesus vai e diz, nenhum pecou, nem ele, nem os pais. Ou seja, Jesus não estava dizendo que aquele jovem não era pecador, ele estava falando que a doença não tinha a ver com o pecado. Aquela doença não tinha a ver nem com o pecado de pai, nem com o pecado dele mesmo. Era para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Jeremias e Ezequiel. Então, nos dois casos aqui, nós temos Jeremias tratando do assunto em uma esfera e Ezequiel em outra. Jeremias trata do assunto no contexto escatológico, onde ele mostra que nunca mais eles usariam este provérbio, né? Ele está referindo à restauração de Israel lá no milênio, né? Toda nação será restaurada, a nação que sobrar até lá, né? Porque muitos vão morrer pelo caminho, não chegarão ao milênio, muitos perderão na grande tribulação. Não é o assunto aqui, mas só para nós entendermos. Então ele fala assim, vai chegar um tempo em que vocês não vão usar esse provérbio mais. Por quê? Porque será purificado o pecado. Já no caso de Ezequiel, ele fala num momento imediato, né? Ele está explicando assim, não tem a ver, vocês vão sofrer, mas não é porque seus pais pecaram, é porque vocês pecaram. Não tem nada a ver com esse provérbio que vocês acostumam dizer aí, que os pais comem uvas e os dentes dos filhos ficam embotados. Ou seja, vocês não estão sendo punidos por causa de pecado alheio, mas sim por causa dos vossos pecados, né? O problema em nosso tempo, a alma que pecar só morrerá, o filho não levará pecado do filho, pecado do pai, nem o pai pecado do filho, Ezequiel 18:20, né? Não existe maldição hereditária, existe consequência de pecados, mas não é herança de antepassado. Então existe consequência, já explicamos aqui. Algumas consequências, pode ser física, pode ser psicológica, pode ser social, existe consequência. Por exemplo, o cara, vou só dar mais um exemplo, o cara cometeu um crime e ele tem que ser preso, aí ele se converte. Antes dele ser preso, Jesus perdoou, mas ele tem uma dívida com a justiça, então é uma consequência, né? Para ele consertar a vida, ele vai ter que se entregar, mesmo sendo salvo, ele vai ter que se entregar. Ah, mas isso é um absurdo. Não, Jesus perdoou o pecado, mas existe uma consequência. Ele tem um crime, ele tem uma dívida com a sociedade. E essa dívida Jesus não pagou. Jesus pagou pelo pecado dele, mas aquilo que ele fez, ele tem que pagar. A menos que haja uma interferência divina, uma intervenção divina e faça um milagre. Mas aí já é outra história, né? Então, algumas igrejas, há em algumas igrejas o termo conhecido como batalha espiritual. Você vai encontrar muito isso. Batalha espiritual. Eu até brinquei na última lição, estava lecionando. Eu estou participando de um trabalho de batalha espiritual. Assim, desde quando eu aceitei Jesus, eu estou nessa batalha. Eu não preciso de ir para um acampamento, para um sítio, para ter batalha espiritual, para confrontar a mim mesmo ou o diabo, né? Ou me confrontar diante de Deus. Isso a gente faz todo dia. A gente vive uma constante batalha espiritual. E se não tomarmos cuidado, nós caímos neste campo. Há algumas igrejas, o termo conhecido como batalha, onde afirma que existe uma ligação entre o sofrimento de alguém com o pecado de antepassado. Há casos em que afirma ter que pedir perdão pelo pecado de antepassado para Deus de antepassado para Deus se livrar da maldição. Isso parece muito com a doutrina da reencarnação, aquela doutrina assim de que eu estou sofrendo muito tempo que na reencarnação passada eu fiz muita maldade, por isso que eu estou sofrendo, né? Parece um pouco com a doutrina espírita, né? Mas não tem nada a ver. E outra coisa, a batalha espiritual, eu passei por uma situação uma vez numa igreja em que uma pastora falou que eu tinha que pedir perdão pelo pecado da minha avó. A minha avó nem cristã já tinha até partido para o Senhor, né? Já tinha morrido, né? E ela não era serva de Deus e ela era muito idólatra. Então você tem que pedir perdão, né? E assim, eu não concordei, porque graças a Deus eu tinha muita maturidade na época para entender que eu já entendia o plano da redenção. Então a gente tem que tomar cuidado. Existem pessoas que ainda ensinam isso ainda em igrejas, pastores ensinando isso.
né? Quando você tem um problema na sua família, alguém fala assim, porque o seu filho te desobedece, porque você desobedecia a sua mãe. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se você arrependeu do que você fez, né, o seu filho não tem como Deus trazer uma maldição sobre um filho porque você não foi bênção na vida da sua mãe. Então são coisas que não... E na batalha espiritual, às vezes ensina isso. Mesmo você aceitando o Cristo, você tem que fazer uma quebra de maldição. Essa quebra foi feita na cruz. Quando você levanta a mão, a quebra já foi feita. Você não tem que fazer mais nada. Até porque isso não é através de jejum e oração, é através do sacrifício de Jesus. Jejum e oração é para você manter. A consagração é para você manter, porque essa quebra foi feita lá na cruz do Calvário, quando ele bradou. É lá que foi feita a quebra de maldição. Então não existe batalha espiritual nesse contexto. Existe sim. Todos os dias nós temos uma batalha espiritual. Sobre a salvação para todos os seres humanos. Há esperança para o pecador. O problema do pecado. Temos a princípio duas vertentes do pecado. Então eu coloquei aqui por quê? Porque existe o pecado hereditário. Hereditário? Não. Pecado de herança. Hereditário, porque veio de Adão, mas de herança, porque toda a natureza. Então não herdei pecado, foi só do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, foi desde Adão. Então nós não usamos o termo hereditário, usamos herança, porque é a natureza pecaminosa que nós herdamos, né? Então é bom entender isso aí. Nenhum ser humano peca sozinho. O pecado sempre faz parte de uma rebelião contra Deus, né? É a vontade do diabo que todos cometem pecado, né? O que pratica pecado é filho do diabo, né? E esse ser intitulado Deus deste mundo, e muitos são seus súditos e escravos. Será necessária uma providência cósmica para remover o pecado. Qual é a providência cósmica? Quando fala providência cósmica, significa de algo maior, algo que atinja todo o cosmos, todo mundo, todo o planeta. E essa providência é Jesus, João 3,16. Deus amou o mundo. A palavra mundo ali no grego é cosmos. Deus amou todo o cosmos, né? Então a gente precisa entender que é a providência do pecado, né? Mas o pecado também é pessoal. Embora a força satânica forneçam agitação, né? O diabo ajuda, contribui, né? O indivíduo é responsável pelas suas ações e, portanto, ele é convocado a arrepender. O homem não pode alterar o quadro cósmico, ou seja, do planeta, mas o seu ele pode, porque como é pessoal, ele pode ser pessoalmente redimido. Então, o que acontece? Tem gente que fala assim, eu pequei porque o diabo me tenta todos os dias, por isso que eu pequei. Então eu vou tentar jogar a culpa no diabo. Não, ele só ele arma a armadilha para você cair, mas você pode sair fora dela. A Bíblia diz que o avisado vê o erro e sai fora, mas o simples passa e sofre a pena. Então, uma vez ele pediu para se andar com Pedro e Jesus não permitiu, enquanto que com Jó, Deus permitiu. Então, está no controle de Deus. Então, não quer dizer, ele vai sempre tentar, mas você tem como pular fora, tem como você sair, né? Através de quê? Através da sua vigilância, através de estar atenta e através de estar agarrado em Cristo, né? Nós estamos com Cristo, ele pode até tentar, mas se você estiver atento, estiver vigiando e orando, ele vai tentar. Ele tentou Jesus no deserto, né? Jesus foi tentado como homem e não cedeu à tentação. Então, se eu não ceder à tentação, ele não vai ter poder. Então, eu posso fugir mesmo ele trazendo as oportunidades, eu posso sair fora. Por quê? Porque a palavra de Deus me ensina o caminho. A palavra de Deus me ensina a direção que eu preciso tomar para não cair nas armadilhas do diabo. Porque a Bíblia diz que ele peca desde o princípio. Então a intenção dele é sempre nos tirar do caminho. Mas não quer dizer que se ele me tirar do caminho, a culpa vai ser dele, porque eu tenho o direito de escolher a porta estreita ou a porta larga, o caminho estreito ou o caminho largo. Então, refutando o pensamento fatalista, nós falamos então na nossa verdade prática sobre fatalismo. O que é fatalismo? Fatalismo ensina que existe uma força cega e impessoal sobre a qual ninguém tem controle, nem mesmo Deus. E os eventos são arrastados por este poder e é sem propósito. Ou seja, eles falam o seguinte, nessa doutrina, né, as pessoas que pensam assim, a doutrina filosófica, não é teológica, é filosófica, ela defende o seguinte, que o homem está fadado a acontecer tudo na vida dele, não tem como ele mudar. Ele pode tentar vários rodeios, mas ele sempre vai chegar naquele lugar que está
fadado a acontecer. Então, ele não tem como mudar o seu destino, né? Então, isso chama fatalismo. É uma doutrina parecida com a predestinação. A diferença é que na predestinação é Deus que está no controle. No caso da religião, chamamos de fatalismo teológico. Não vou entrar no mérito da questão de predestinação e livre-arbítrio, ou, né, João Calvino e Jacob Armínio. Não vou entrar no mérito. Só estou mostrando que na predestinação, segundo a doutrina de Calvino, as pessoas nascem e eles são alvo de uma graça irresistível. Não tem como ele resistir. São eleitos. Não tem como ele sair fora. É, de uma certa forma, um fatalismo. Benéfico, mas é um fatalismo. Não tem como ele desistir da graça. Né? Até prega que salva uma vez, salva para sempre. Por outro lado, tem aqueles que não são eleitos. Então, o fatalismo para ele é negativo. Ou seja, não tem como ele se arrepender, não tem como ele aceitar a Cristo, porque ele já nasceu para ir para o inferno. Como se Deus tivesse criado ele para ir para o inferno. Ele não tem escolha, porque os eleitos já estão completos, ele não faz parte dos eleitos. Né? Então, é muito complicada essa doutrina, e então por isso que eu disse que ela é um pouco parecida com a doutrina da predestinação. Né? A doutrina da predestinação é uma doutrina muito difundida hoje, né? E que está sempre batendo de frente com o livre-arbítrio. E não vamos entrar na questão. Né? Se alguém me perguntar qual das duas eu defendo, eu não trabalho nem com uma nem com outra. Eu prefiro ficar neutro sobre esse assunto, não entro em debate. Né? Tenho meus argumentos, mas não vou entrar aqui não. Né? Então nós temos aqui uma doutrina um pouco parecida, né? Que é a doutrina da predestinação, ou seja, eu fui predestinado, então é fatal, não tem como eu sair fora. Fatalismo teológico. No fatalismo teológico, Deus é onisciente. Já que Deus é onisciente, a sua presciência é infalível. Exemplo, se Deus tem presciência do que você vai fazer, do que você vai fazer algo amanhã, então invariavelmente você irá fazer. Se você tiver outra alternativa diferente, então Deus não é onisciente. Ou seja, como Deus sabe o que vai acontecer antes de acontecer, significa que você não tem como sair desse caminho, porque Deus já viu o seu futuro, já viu o que você vai fazer. Né? Isso é fato, a onisciência de Deus é assim. Né? Mas e como fica o livre-arbítrio? Né? Então eu tenho que separar a onisciência de Deus para eu entender isso aqui, porque se eu for entrar na onisciência de Deus, ele sabe de todas as coisas que vai acontecer antes mesmo de acontecer. Aí dá aquela briga. Então eu não tenho livre-arbítrio, porque se Deus já sabe, ele me criou já sabendo o que eu vou fazer, não tenho livre-arbítrio. Aí fica aquela briga, se eu tenho ou não tenho. Mas não vamos entrar nesse caso. Então, no caso aqui, eu estou trabalhando aqui com a visão da predestinação, e que ela dá uma certa ênfase a um certo fatalismo. Tá? Inclusive, se alguém discordar do que eu estou falando aqui, nos comentários embaixo, pode mandar a pergunta para a gente e a gente vai poder discutir. Eu também estarei discutindo isso na sexta-feira próxima agora, né, que será dia 11, às 18h30, às 19h30. Eu estarei ali na Assembleia de Deus, na Rua Conselheiro Mato 166, né, e ali no estúdio de professores, onde estaremos falando com mais tranquilidade, com mais tempo, e ali é aberto a perguntas, a debates, a discussões, tudo calorosamente, mas tudo dentro do ambiente agradável, sem debates acirrados de provocação. É coisa mais saudável. Então, se você tiver a oportunidade também, pode estar, já deixo para você o convite. Estaremos às 19h30 lá na Assembleia de Deus no Sevilha B, dando esse estudo aqui. Deus proíbe o uso de ditado popular. Responsabilidade individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Então, Ezequiel, ele quebra, ele proíbe esse ditado e está dizendo assim, olha, não é verdade. Vocês não estão aqui no cativeiro por causa do pecado dos pais. Vocês estão aqui pelos seus próprios pecados. Porque mesmo no cativeiro viria mais coisas. Eles já estavam sendo escravos. Né? Em tese, se for olhar, tem a ver com a nação. Mas a nação que foi para o pecado, que foi para o exílio, é a nação de Judá, onde Jeremias estava pecando, continuou na idolatria. Estudamos eleições anteriores, o que eles faziam no templo. Então aquilo chegou a um ponto de Deus falou assim, agora eu vou realmente levar eles para o cativeiro. Então eles estavam pagando pelos seus próprios erros. Então esse ditado não funcionava e é isso que Ezequiel combate nesse ditado aí. Né? Os pais comem uvas verdes
e os dentes dos filhos ficam embotados. Ou seja, então, ele está perguntando, Deus está sendo injusto. Se é meu pai que pecou, por que eu? Se é meu pai que comeu uva, por que meus dentes têm que ficar embotados? Então é uma parábola, uma comparação que eles faziam. E Jeremias, ele fala no contexto escatológico. Ezequiel fala no contexto mais local, né? Jeremias fala assim, nunca mais vocês vão falar esse ditado, porque ele está falando de uma restauração nacional de Israel, diferente do contexto de Ezequiel aqui. Segundo o texto em questão, é mostrado que o justo que morrer no seu pecado, a sua justiça não o salvará. Da mesma forma, o pecador que se arrepende, a sua vida de pecado será apagada diante de Deus. Então, ou seja, eu posso praticar a justiça a vida toda. Quando eu chegar lá no céu, vamos supor que um período antes do arrebatamento da igreja, ou Deus me chamar, eu tenha resolvido praticar uma vida de pecado. Aí eu vou chegar diante de Deus e falar, Senhor, mesmo que eu pequei, eu tenho um currículo de santidade, eu tenho um currículo de jejum e de oração. Deus vai falar, nunca vos conheci, os tais que praticam a iniquidade. Ele não fala assim, os tais que praticaram. Lá vai ser os tais que praticam a iniquidade. Então não adianta alguém chegar, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz isso em teu nome, você fez mesmo, mas agora, apartar de mim, eu nunca te conheci. Então, da mesma maneira que ele esqueceu da justiça daquele, vai esquecer da maldade daquele que cometeu pecado. Né? Aquele que cometeu pecado, olha o que o ladrão da cruz fala. Nós estamos recebendo pago pelos nossos atos, mas ele não mal fez. Então, Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a gente vê ali que toda a vida pregressa daquele bandido, daquele ladrão, ficou para trás. Né? Então, a minha justiça, eu tenho que permanecer justo, justificando, buscando a santidade a cada dia, para que eu não venha achar que um dia eu vou chegar lá no céu e em pecado, né? Isso nós estamos falando de pessoas que cometem pecado voluntário, que existe pecado na vida do cristão, ele tem que ser acidental. Tá? O Espírito Santo ele precisa trabalhar na sua vida e quando você fazer algo errado, o seu subconsciente te acusar, você errou, você precisa consertar, precisa tomar postura, né? Isso é porque pecado todo mundo peca, só que na vida do cristão, pecado é um acidente. Pecado não pode ser uma coisa voluntária, não pode ser proposital. Porque quando chega nesse ponto, pode chegar um momento em que sua mente seja cauterizada e você não consiga mais ouvir a voz do Espírito Santo e continuar na vida de pecado até o final. E isso vai ser prejudicial. Sobre a reação de Israel. Uma pergunta de retórica. Olha o que eles dizem aqui. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são vossos caminhos torcidos? Ou seja, ele estava falando assim que Deus não estava agindo correto com eles. Porque se é os pais que pecou, por que eles estavam sendo punidos? Mas voltando à lição anterior, aonde é que Ezequiel vê a imundície lá no templo? É no cativeiro, não é em Judá. Ele vê no cativeiro o pessoal, eles estavam lá no cativeiro e já estavam praticando impiedade. Então aquele povo que estava em Judá, junto com aqueles que estavam ali, foi em tempo real. Nós estudamos sobre isso. A pergunta de retórica não espera a resposta, trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. Jesus usava muito isso, né? O batismo de João é de Deus ou dos homens? Não sabemos. Então não vou responder com que autoridade faço isso. Então ele respondeu a pergunta com outra pergunta. Então sempre, aí fala assim, o povo dizia assim, não é o meu caminho. Não, ele estava falando assim, o teu caminho não é direito. Aí Deus fala, não é o meu caminho direito? Não são vossos caminhos torcidos? Vocês é que estão fora do caminho? Deus não... Ele está mostrando para eles a situação que eles estavam e tentando julgar a culpa em Deus, né? A pergunta de retórica não espera a resposta, trata de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes na Escritura. Veja exemplo, não é Arão o levita teu irmão? Né? Não errais vós em razão de não saber as Escrituras nem o poder de Deus? Depois de explicar essa verdade e apresentar fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo são torcidos. Então, Deus fala isso com Moisés. Quando Moisés fala, manda Arão, assim, não é Arão teu irmão? Ou seja, Deus sabia que Arão era irmão de Moisés, mas Moisés sabia que Arão não é Arão teu irmão. Então, é uma retórica, né? Retórica é a arte de falar, né? A arte de falar. Então, são estilos de linguagem que a gente usa para se comunicar. Sobre a justiça, Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meu dia, de que a lei
da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando a justiça como atributo no sentido de absoluta perfeição. Deus é um juiz justo. É interessante que para entrar no céu, nós vamos entrar pela graça. As minhas obras não vão pesar no sentido de eu receber a minha salvação. No galardão, sim, mas na salvação, não. Porém, para a impiedade, o que vai pesar é as obras, é o pecado. Então, aquilo que eu pratiquei no pecado, na impiedade, é que será pesado. No céu, a justiça de Deus cobre todos os meus pecados. Porque mesmo eu tendo feito obras, o que vai contar lá é o sangue dele me cobrindo, né, me purificando. Então, cobre todo o meu pecado. Só que no inferno é diferente. Para ir para o inferno, será contado as obras. O arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a Deus essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Então, nós vemos aqui que o arrependimento, ele traz, né, a retribuição ou seja, Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo e arrependimento. Então, sem resposta do povo. Então, a punição, né, ela vem para aquele pecador contumaz. Por que é contumaz? Porque é aquele que continua cometendo pecado. Porque se ele se arrepende, não há necessidade de haver punição, porque nós falamos sobre a justiça de Deus. Deus é justo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento. Então, é aquilo que nós já falamos no início. Se o cara vive uma vida de justiça, de santidade, mas depois ele parte o pecado, aquilo não vai ser levado em conta. Mas aquele que comete pecado e vive uma vida de pecado, mas no final, né, ele arrepende, né, o pecado também será esquecido. Então, aquilo não será levado em conta, vai contar o momento de Deus. Mas alguém diz assim, então eu vou pecar a vida toda, e quando chegar na hora da minha morte, eu me arrependo. Mas só que Deus conhece o meu coração. E eu não consigo enganar Deus. Deus sabe se eu estou realmente me arrependendo ou se eu estou usando algo conveniente. Então, isso é uma besteira a gente achar que vai conseguir enganar Deus. Ah, não, então eu vou praticar pecado a vida toda. Quando eu estiver para morrer, eu me arrependo. Deus sabe do arrependimento. Sabe se você realmente arrependeu ou se você está usando um momento de conveniência. Né? Então, isso aí é subestimar até a onisciência de Deus. Né? Então, nós temos aí, a presente lição nos mostrou a responsabilidade de cada um dos seus atos. De cada um pelos seus atos. Aprendemos que a justiça do ímpio não o livrará no dia do seu pecado. Nem a impiedade do ímpio será levada em conta no dia do seu arrependimento. O pecado não é hereditário no contexto pessoal, porém há pecados que traz consequência para quem pratica e não para os descendentes. Não existe fatalismo. Através de Cristo podemos nos livrar da condenação e alcançarmos a redenção através da cruz. Então, o que nós aprendemos nessa lição? Que não existe pecado hereditário. Existem consequências que podem ser físicas, pode ser social ou até mesmo econômica, né? Mas para a salvação não existe. Eu vou arcar pelos meus erros. Assim como o justo, a sua justiça permanece nele, a impiedade do ímpio vai permanecer nele se ele não mudar de vida. Então o que nós estamos aprendendo aqui, que nós aprendemos nessa lição é exatamente isso. A nossa responsabilidade é pessoal. Então cada um vai ter que prestar conta de si mesmo a Deus. Né? Mesmo que alguém diz assim, orai pelos vossos pastores, porque vela por vossas almas, como quem hão de dar conta. Presta atenção, a Bíblia não diz que o pastor vai dar conta da sua alma. Ele vela como se fosse alguém que fosse dar conta. Não está dizendo que ele vai dar conta. Então, cada um é responsável. Então, lá diante do Senhor, diante do juízo, diante do trono branco, né?
que as pessoas comparecerão ali, todos que forem punidos serão punidos dentro da justiça de Deus, assim como todos aqueles que receberão salvação serão dentro da justiça de Deus. Então não haverá ninguém inocente naquele dia. Então a sua responsabilidade é pessoal. Então pense nisso. Antes de fazer qualquer coisa, peça a Deus que te dê graça, te dê força para você lutar. E preste bem atenção. Você vai estar sempre numa batalha espiritual. Sempre estaremos lutando. E nós temos pelo menos alguns inimigos que temos que combater. Primeiro é o diabo, que tenta nos todos os dias, né? Segundo é o mundo, que é uma ferramenta que ele usa. E terceiro é nós mesmos, a nossa concupiscência, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Nós precisamos cada dia estar nos portando diante de Deus com humildade, pedindo a Ele que transforme o nosso viver, transforme o nosso caráter, para que nós possamos chegar diante do Senhor e ouvir aquela palavra gloriosa: entrai, vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado. E não ouvir aquela palavra: apartai-vos de mim, todos que praticam iniquidade, porque vai chegar um dia, e querendo nós ou não, esse dia vai chegar para todo mundo, de nós chegarmos diante do Senhor e ter que prestar conta de tudo que foi feito nessa terra. Se formos achados justos, tudo que for feito não será necessário, porque a justiça de Deus apaga o pecado, limpa, nos purifica, nos redime. Mas o ímpio vai prestar conta de tudo que fez. Então presta atenção: para entrar no céu você entra pela graça, mas no inferno vai ser condenado pelas obras. Então que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, para que possamos permanecer firmes até o final e encontrar com o nosso Senhor, e que pode ser a qualquer momento. No mais, quero agradecer a todos, você que está assistindo, muito obrigado pela oportunidade que você tem me dado de estar entrando no teu lar, na tua casa, aí no teu aparelho, falando com você. E quero agradecer àqueles que se inscreveram no canal. Divulgue o canal para a gente, para que possamos alcançar mais alunos, mais professores. O trabalho que a gente faz é um trabalho que a gente faz a nível de professor, mas a lição está ficando bem clara. E quero pedir você também que, ao assistir o vídeo, dê um like, dê um joinha, né, para nos ajudar também na divulgação. Você pode compartilhar, ativar o sininho, que se você gostou do vídeo, ativa o sininho que você vai receber as próximas lições. E se você não gostou também, você tem toda a liberdade de dizer nos comentários que: Marcelo, tem uma parte aí que eu achei que não ficou legal, achei que você precisou melhorar, né? A gente é democrático, não somos donos da verdade, então estamos tentando fazer o melhor, né? E aos poucos a gente vai melhorando, mas eu preciso da opinião de vocês para que nós possamos cada dia mais ampliar, né, os horizontes aqui do conhecimento, trazer mais coisas que seja da compreensão de todos, né? Às vezes alguém pode dizer assim: Marcelo, ficou muito forte, muito teológico, a gente pode tentar amenizar. Outro, né? Só detalhe: esse estudo é um estudo que eu dou para professores, então por isso que às vezes não tem como eu sair muito desse contexto. O canal foi criado mais com essa intenção, mas é o livro de Ezequiel. Então, se você ler Ezequiel, você vai ver que nós estamos trabalhando dentro do contexto do livro do profeta Ezequiel, que não é um livro fácil de se entender. É um livro cheio de visões, escatologia, é um livro mais complicado, mas é um livro que também nos traz muita coisa para ser usado nos nossos dias. Que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado e aguarde os próximos vídeos. Estaremos aqui de novo, querendo o Senhor. E muito obrigado mesmo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, querendo Deus. Amém.